Amanhã para sempre, resumo do capítulo 79. Bárbara diz a Gonçalo que pensa em sua velhice e na incerteza de seu futuro. Gonçalo a abraça e diz que o fato de Bárbara lhe contar suas inquietações o deixa mais tranquilo. Bárbara pede a Gonçalo que a prometa que não dirá nada aos filhos. Alguém bate na porta do quarto de Fernanda dizendo ser da polícia. Fernanda abre a porta e fica feliz ao perceber que se trata de seu irmão Santiago. Fernanda pergunta por Aurora. Santiago abre a porta do quarto e Aurora aparece. Fernanda fica feliz em vê-la. Eduardo diz a Steve que quer muito ajudar Vênus. Entretanto, Gardene está incomodada com a presença dela na casa. Santiago e Aurora estão tomando café. Bárbara aparece e fica surpresa ao vê-la. Eduardo se nega a oferecer para Vênus a proposta sugerida por Steve. Em pensamento, Bárbara diz que o diabo trouxe Aurora para perto dela para poder se vingar. Bárbara pergunta se foram visitar a família dela. Aurora mente e diz que foram visitar uma amiga. Bárbara pergunta pela família de Aurora e ela diz que estão todos bem. Bárbara pega na mão de Aurora e lhe dá as boas-vindas. Aurora agradece pela gentileza. Gonçalo diz a Bárbara que não tem certeza dos sentimentos de Santiago por Aurora e reitera que sente que os dois vivem uma relação muito largada. Bárbara entra em contato com Artêmio e lhe pergunta como Aurora morreu. Artêmio explica que Aurora morreu em um acidente no hotel da cidade. Artêmio reitera que a morte de Aurora foi a melhor coisa que poderia acontecer e reitera que ela era muito perigosa. Bárbara pergunta por qual motivo e Artêmio desliga o telefone. Bárbara supõe que Aurora se cansou de ser amante de Artêmio e fugiu. A Iana reitera que Artêmio nunca saberá que Aurora está viva. Priscila revela a Fernanda que corre o risco de perder o bebê. Fernanda pergunta desde quando a Priscila está assim. Priscila explica que foi desde o meio-dia do dia anterior. Fernanda lembra que nesse horário ela estava no spa. Priscila mente e diz que foi lá que se acidentou. Priscila teme perder o bebê e Fernanda tenta tranquilizá-la. Jacinto chantageia Camilo com o assunto do carro e Bárbara presencia tudo. Jacinto dá até o dia seguinte para que Camilo lhe revele o porquê Bárbara estava assumindo a culpa pelo sumiço do carro. Flor conta a Margarida que Aníbal a acusou de passar informações para Prolaz e a demitiu. Margarida pede a Flor que enxugue as lágrimas, pois as duas falarão com Fernanda. Fernanda pergunta a Priscila se ela é amiga de Vladimir. Priscila diz que não. Gonçalo diz a Santiago que com a entrada de Franco na empresa, pela primeira vez está surgindo entre ele e os filhos uma divisão. Santiago questiona o pai o motivo. Gonçalo diz que é por Bárbara e reitera que Fernanda ficou contra ela. Gonçalo pede a Santiago que fale com seus irmãos e diga que ele ama a todos. No entanto, deixa claro que nada o fará desistir de Bárbara, que o acompanha por 15 anos. Gonçalo diz que Bárbara lhe demonstra constantemente a lealdade e um amor desinteressado. Por essa razão, irá garantir o futuro dela. Em particular, Gonçalo diz a Bárbara que contatou o advogado e tomará as providências para que ela não fique desamparada e à mercê de seus filhos que são ingratos. Bárbara tenta convencê-lo a não fazer isso e Gonçalo a pede para não o impedir. Gonçalo diz que conversou com Santiago e lhe pediu para conversar com os demais. Bárbara diz que Santiago não poderá fazer muito por ela, pois sempre a considerou uma intrusa na casa. Aurora pergunta a Santiago se ele contou a Gonçalo sobre o homem que apareceu na casa de Dominga e se parece com ele. Santiago explica que não e diz que o pai o encheria de perguntas e ele seria obrigado a contar onde Aurora morava. Margarida conta a Fernanda que Aníbal demitiu Flor da empresa. Fernanda fica surpresa. Aníbal entrega a Vladimir as chaves dos arquivos e o deixa encarregado dessa área até que contratem alguém.